Nessa aula nós vamos conversar sobre algarismos significativos e arredondamento de dados estatísticos. Algarismo significativo significa aquela quantidade de números que de fato trazem uma significância ou de fato representam aquela leitura que a gente realiza. Então, se você coleta algum dado em laboratório, por exemplo, com um instrumento desse tipo, similar a uma régua graduada, esse instrumento vai lhe fornecer um grau de precisão que, de fato, vai fazer com que aquela medida tenha um significado de leitura ou tenha uma segurança estatística. Então, por exemplo, se é utilizada uma régua graduada desse tipo, que tem milímetros e centímetros, a gente vai poder realizar uma leitura com dois algarismos significativos exatos, dados como certo, só que a gente ainda pode extrapolar um pouquinho mais a capacidade do instrumento, porque ele nos traz suporte para isso, de forma que a gente possa estar escrevendo até 3 algarismos significativos para uma leitura com esse instrumento. Por exemplo, esse instrumento que está aí pode nos fornecer uma leitura de 3,85 centímetros, onde o algarismo 3 e o 8 são os algarismos significativos dados como correto, e o algarismo significativo 5 é aquele duvidoso, porém o instrumento nos traz o suporte para isso. Então, em resumo, algarismos significativos são todos os números que formam aquela leitura que de fato tem um significado estatístico confiável para apresentar aquele dado. Então, a leitura dos algarismos significativos ela é feita da esquerda para a direita a partir do momento que a gente encontra um número diferente de zero. Por exemplo, na primeira leitura que a gente tem aí, o valor 12, nós temos 2 algarismos significativos. Lendo da esquerda para a direita, nós encontramos o algarismo 1 e o algarismo 2, totalizando aí 2 algarismos significativos. Na leitura abaixo, nós encontramos 1,2, considerando o 1 e o 2, na leitura da esquerda para a direita, 2 algarismos significativos. Também teremos 2 algarismos significativos na leitura 0,012 e na leitura 0,40 seguidos 12. Por quê? Porque realizando essa leitura da esquerda para a direita, esses primeiros zeros não são computados como algarismos significativos, eles não trazem uma informação relevante para o leitor, para a computação desse dado, e sim o valor 1 e 2, o 12, são considerados algarismos significativos. Então, na leitura 0,012, os 2 zeros não são, o 12 sim, e na leitura abaixo, 0,40 seguidos 12, apenas o 12 são considerados como algarismos significativos, o 1 e o 2. Na leitura abaixo, 0,01200, ao realizar a leitura da esquerda para a direita, a gente começa a contar a partir do 1. Então, nós temos o algarismo 1, o algarismo 2 e 2 zeros após. Esses 2 zeros são considerados significativos porque mostram para a gente que esse instrumento tem uma precisão maior após a leitura de valores que são diferentes de zero. Então, ele é importante na hora da leitura de um dado estatístico. Então, para essa situação, a gente considera o 1 como significativo, o 2 como significativo e os outros 2 zeros também, trazendo aí para essa leitura 4 algarismos significativos. E, de maneira similar, na leitura abaixo, 45,300, nós temos a leitura da esquerda para a direita, iniciando no 4, então nós temos o 4, o 5, o 3 e os 2 zeros, totalizando aí para esse dado 5 algarismos significativos. São 5 valores que de fato vão trazer importância na representação desse dado numérico, desse dado estatístico. Tudo bem? Então, tem um detalhe que a gente precisa se atentar. Por exemplo, sempre que a gente for fazer conversão de unidades, os algarismos significativos eles não devem ser alterados. No exemplo abaixo, você pode observar que nós temos 2,39 kg e foi realizada a conversão de unidade de quilograma para grama, de forma que foi escrito 2,39 vezes 10 à terceira grama. Por quê? Se eu fosse escrever esse valor em conversão, eu poderia multiplicar por 1000, escrevendo um valor igual a 2000
390 gramas. Só que se eu escrever todos os algarismos, o 2, o 3, o 9 e o 0, eu teria uma leitura com 4 algarismos significativos. E ao realizar essa conversão de unidade, eu não posso fazer com que meu dado passe de uma quantidade de 3 algarismos significativos para 4, simplesmente numa conversão de unidade. Isso representaria que eu estaria aumentando a significância do meu dado simplesmente ao converter de unidade. Isso não pode acontecer. Uma conversão de unidade ela não traz para a gente uma segurança para aumentar a quantidade de algarismos significativos. Então, a gente precisa se recorrer à potência de 10, porque a norma nos informa que potências de 10 não são computadas como algarismo significativo. Então, nessa leitura que está aí abaixo, por exemplo, 2,39 kg passaria a ser, ao realizar a conversão de unidade, 2,39 vezes 10 à terceira grama. Então, no lado à esquerda da igualdade, nós teríamos 2,39, 3 algarismos significativos. E no lado à direita da igualdade, também 2,39 vezes 10 à terceira grama, nós temos 3 algarismos significativos, pois 10 à terceira não é computado como algarismo significativo. Então, o pequeno detalhe que tem aí na norma, para arredondamento de dados, que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Pois vamos avançar. Então, eu trouxe aqui para vocês as regras de arredondamento para que a gente possa estar trabalhando ou realizando arredondamentos com esses dados. Por que isso? Em boa parte das situações, pode ser que a gente tenha uma quantidade de casas decimal em número maior do que é o necessário para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho. Então, é interessante que a gente reduza essa quantidade de casas decimais. Só que nós não podemos realizar essa conversão, essa modificação da quantidade de casas decimais sem critério. A gente precisa seguir um critério padronizado para isso. Então, essas regras de arredondamento, conforme estabelecido pela norma, vai garantir que todo mundo realize um arredondamento de maneira segura e padronizada. Tá certo? Então, eu resumi basicamente aqui as normas que a gente vai precisar. Vamos observar as regras de arredondamento. Eu separei a organização dessas regras em 3 itens. Vamos falar do primeiro, item A. Então, se eu quero realizar um arredondamento, observe esse exemplo aí, 6,43. Se eu quero passar de 2 casas decimais para apenas uma casa decimal, eu vou aplicar a regra de arredondamento na segunda casa decimal, ok? Veja, eu tenho um número, 6,43, que possui 2 casas decimais. E eu quero arredondar esse número para apenas uma casa decimal. Então, se eu quero deixar esse número com uma casa decimal, eu vou aplicar a regra de arredondamento à segunda casa decimal, sempre um após a quantidade que eu quero deixar. Então, quem está na segunda casa decimal, nesse exemplo aí, 6,43, é o 3. Então, a primeira regra da norma me diz que, se esse valor for menor do que 5, a gente só elimina dele para frente. Por exemplo, se eu tivesse 6,435 com 3 casas decimais e quero deixar meu número com uma casa decimal, eu vou aplicar a regra na casa seguinte, na segunda casa. Na segunda casa nós temos um 3. Aplicando essa regra no 3, a gente observa que o 3 é menor do que 5. Logo, eu vou eliminar desse valor para frente, tendo aí o valor arredondado igual a 6,4. Ok? Observe esse outro exemplo. Eu tenho 58,324. Eu quero deixar esse número que possui 3 casas decimais com apenas 2 casas decimais. Se eu quero deixar com 2 casas decimais, eu vou aplicar a regra de arredondamento à terceira casa, uma após a quantidade de casas que eu quero deixar. O 4 é menor do que 5. Isso significa que eu simplesmente vou eliminar esse 4, tendo o valor arredondado igual a 58,32. Tudo bem? Vamos observar agora o item B da regra. Ele afirma que, se eu quero realizar um arredondamento e aquele número a partir do qual eu quero eliminar for maior do que 5, eu tenho que aumentar uma unidade ao anterior. Veja como é simples. Eu tenho aí 7,76 com 2 casas decimais. Eu quero deixar esse número com apenas uma casa decimal. Então, eu vou aplicar minha regra à segunda casa decimal.
Como na segunda casa eu tenho um 6 que é maior do que 5, eu vou aumentar uma unidade ao anterior. Então, nosso valor será igual a 7,8. Observe outro exemplo. Eu tenho 22,679. Nessa situação aí, eu quero passar de 3 casas decimais para apenas 2 casas decimais. Então, como é que eu posso fazer? Ora, se eu quero deixar com 2 casas decimais, eu vou aplicar minha regra de arredondamento à terceira casa, uma após a quantidade de casas que eu quero deixar. Como 9 é maior do que 5, eu aumento uma unidade ao anterior, ficando com valor igual a 22,68. Em resumo, esses dois primeiros itens nos afirmam que, se o algarismo que eu quero suprimir for menor do que 5, eu só elimino e deixo a quantidade de casas decimais que me interessam. O item B afirma que, se a partir do número que eu quero eliminar for maior do que 5, eu elimino desse número para frente e aumento uma unidade ao anterior. Mas tem a situação da gente encontrar ou chegar no ponto em que o algarismo que a gente precisa suprimir seja igual a 5. Veja que não cai na regra A nem na regra B, porque na regra A eu me refiro a menores do que 5 e na regra B eu me refiro a números maiores do que 5. Mas quando for igual a 5, aí a gente entra aqui nesse item na regra C, ok? Então a gente tem que observar o seguinte: se a partir do número que eu quero eliminar nós tivermos um 5, nós vamos observar para o posterior ao 5. Se nós tivermos um 0 ou não tiver alguma coisa escrita, eu tenho que olhar para o número que está atrás. Se esse número for par, eu vou mantê-lo. Se esse número for ímpar, eu vou aumentar uma unidade. Vamos observar no exemplo que vai ficar mais claro. Veja só. No item C1, nós temos como exemplo 0,625. Eu quero deixar esse número que possui 3 casas decimais com apenas 2 casas decimais. Sendo assim, se eu quero deixar com 2 casas decimais, eu vou aplicar a regra à terceira casa decimal, que por um acaso é um 5. Então, como é que eu vou realizar essa análise? Como é que eu vou realizar esse arredondamento? Ora, eu observo o que está após o 5. Como eu não tenho alguma coisa escrita, eu tenho que olhar agora o anterior ao 5, que é um 2. Como o 2 é par, eu simplesmente elimino do 5 para frente, meu arredondamento ficará para 0,62. Ok? Vamos observar o próximo exemplo. Eu tenho 784,50. Eu quero deixar esse número sem casa decimal. Se eu quero deixar sem casa decimal, eu vou aplicar a regra próxima, que é a primeira casa decimal. Por coincidência, caiu 5. Então, como é que eu faço para arredondar? Eu observo o que está após. Como é um 0, assim aconteceria se eu não tivesse alguma coisa escrita, ou 0, ou nada escrito. Então, eu vou observar para o que está atrás. O número que está anterior ao 5 é um 4, que é par. Então, eu simplesmente elimino do 5 para frente, trazendo aí como resposta para o arredondamento 784, beleza? Então, eu observo aqui, ó, no item C2, agora traz a situação do antecessor ser um número ímpar. Vamos observar como é que acontece. Eu tenho o valor 0,635 e quero deixar esse número que possui 3 casas decimais com apenas 2 casas decimais. Então, veja, se eu quero deixar com 2 casas decimais, eu vou aplicar a regra à terceira casa, que é um 5. Então, após o 5, eu já observo que não tem alguma coisa escrita. Então, eu tenho que olhar para o anterior. O anterior ao 5 é um 3, que é um número ímpar. Então, eu preciso aumentar uma unidade. Então, eu vou passar de 0,635 para 0,64. Ok? Vamos observar o próximo exemplo. Eu tenho 18,150. Agora, eu quero deixar esse número com apenas uma casa decimal. Se eu quero deixar com uma casa decimal, eu vou ter que aplicar a regra à segunda casa decimal. Sempre lembre disso. Eu observo a quantidade de casas decimais que eu quero deixar meu número e aplico a regra à casa posterior. Nesse caso, se eu quero deixar o número 18,150 com uma casa decimal, eu aplico a regra à segunda casa decimal, que é um 5. Então, eu observo o que está após ao 5. Por ser um 0, eu necessariamente tenho que olhar o que vem atrás, que é o 1. O 1 é um número ímpar, então eu preciso arredondar para 18,2.
Então, veja, a regra C traz a situação de que a gente vai precisar estar suprimindo, eliminando a partir do 5. Então, se após o 5 eu tiver um 0 ou não tiver alguma coisa escrita, eu tenho que olhar para o anterior. Se esse anterior for um par, eu só elimino do 5 para frente e mantenho. Mas se o anterior for ímpar, eu elimino do 5 para frente e aumento uma unidade, a exemplo dessas situações que a gente já analisou, ok? Mas vai acontecer uma situação que agora a gente vai se enquadrar no item C3, em que após o 5 nós vamos ter os valores de 1 a 9. Veja que é uma situação diferente. Nos itens C1 e C2, após o 5 nós tínhamos um 0 ou então nada escrito. Já no item C3 está trazendo para a gente o quê? A informação de que após o 5 nós poderemos ter os números de 1 a 9. Vamos observar como é que isso acontece. No exemplo abaixo, nós temos 0,6354. Eu quero deixar esse número com apenas duas casas decimais. Veja que é um valor, 0,6354, que possui 4 casas decimais. Então, se eu quero deixar esse número com duas casas decimais, eu vou aplicar a regra à próxima casa, que é a terceira. Só que a terceira casa é um 5. Então, o que é que eu faço? Eu observo o que está após o 5. Nós temos um 4. Se nós tivermos após o 5 dos valores de 1 a 9, eu não me preocupo se é par ou ímpar. Eu aumento direto ao anterior. Então, veja que o arredondamento aí, para esse número 0,6354, em duas casas decimais, a gente vai aumentar uma unidade ao 3, chegando no resultado 0,64. Tudo bem? Vamos observar outro exemplo agora. Nós temos 784,57. Para essa situação, eu não quero deixar casa decimal. Então, se eu não quero casa decimal, eu vou aplicar a minha regra à primeira casa decimal. Nesse caso é um 5. Então, eu vou observar o que tem após. Como eu tenho 7, que cai na regra dos números de 1 a 9, eu não me preocupo se é par ou ímpar ao anterior ao 5. Simplesmente aumento. Então, nós vamos passar de 784,57 para 785, tudo bem? Então, esse quadrozinho aí resume todas as regras de arredondamento que a gente vai utilizar. Observe, então, esse exercício. Esse exercício nos pede para arredondar todos os números que aí estão para uma casa decimal. Então, eu sugiro que você pause seu vídeo, tente realizar esse exercício para depois acompanhar a resposta. Forneço agora a resposta, compare com seus resultados e analise se você acertou. Finalizamos então essa análise dos arredondamentos de dados com esse exercício. Até a próxima aula.